Verbos irregulares, por Clarice Ei. Apresento a vocês 4 formas verbais do verbo fazer e os tempos abaixo. Qual dessas formas verbais está no presente do indicativo? É a forma verbal faz, presente do indicativo. Qual dessas formas está no futuro do subjuntivo? Fizer, correto. Pretérito perfeito do indicativo? Fizestes. E pretérito imperfeito do indicativo? Fazia. Ótimo! A seguir, apresento a vocês os tempos derivados do presente do indicativo. O que eu quero que vocês observem? Que a primeira pessoa do presente do indicativo, eu faço, me dá o radical para fazer o presente do subjuntivo. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Que nós façamos, que vós façais, que eles façam. Correto? Presente do indicativo. O tu e o vós compõem o imperativo afirmativo. Então, eu retiro o S do tu e passo para o imperativo afirmativo. Faze tu. Eu faço o mesmo procedimento para o vós. Fazeis, eu tiro o S e passo para o imperativo afirmativo da seguinte forma: fazei vós. As outras pessoas que compõem o imperativo afirmativo vêm do presente do subjuntivo. Faça você, façamos nós, façam vocês, ficando o imperativo afirmativo da seguinte forma: faze tu, faça você, façamos nós, fazei vós, façam vocês. Já o imperativo negativo sai totalmente do presente do subjuntivo, sem alteração em suas formas, acrescentando somente o advérbio de negação não, ficando da seguinte forma: não faças tu, não faça você, não façamos nós, não façais vós e não façam vocês. Tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Vocês observando o quadro, eu tenho pretérito perfeito, eu fiz, tu fizeste. Na segunda pessoa do singular, então eu tiro essa terminação STE, o que me faz ter o fize, que é a parte comum para todos os outros tempos derivados do perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo também com a mesma parte comum, que é o do pretérito perfeito. Então, ficando assim: pretérito perfeito, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes e eles fizeram. Pretérito mais que perfeito do indicativo, eu acrescento a desinência modo temporal, ra. Então fica: fizera, fizeras, fizera, fizéramos, fizeres, fizeram. Para compor o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu pego a parte comum mais a desinência modo temporal, que se refere a este tempo e modo. SSE. Então, ficando: se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse. Se nós fizéssemos, se vós fizesseis, se eles fizessem. Para fazer o futuro, parte comum, fize,
mais a desinência, modo temporal do futuro do subjuntivo. Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes, quando eles fizerem. Tempos derivados e formas nominais do infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é o nome do verbo fazer. Retirando a vogal temática mais a desinência R, que forma o infinitivo impessoal, eu tenho o radical faz. Esse radical está presente no gerúndio, fazendo, e também está presente no imperfeito do indicativo. Eu fazia, tu fazias, ele fazia. Nós fazíamos, vós fazias e eles faziam. O infinitivo pessoal também tem o mesmo radical. Fazer, fazeres, fazer. Fazermos, fazerdes, fazerem. O particípio, vocês estão percebendo que, neste caso do verbo fazer, não usa esse radical, ficando da seguinte forma: feito. Os futuros do indicativo não seguem nenhum dos radicais apresentados até agora para vocês. Por isso é chamado de verbos irregulares. Vamos ver então como é que fica o futuro do presente. Eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis e eles farão. Futuro do pretérito. Eu faria, tu farias, ele faria. Nós faríamos, vós faríeis e eles fariam.